Dando continuidade à história, Segredos, escrito por Américo Simões. Capítulo 17. De todos ali foi Quissa quem se mostrou mais simpática com o abade e a sua mãe. Ela mesma convidou o rapaz para dar um passeio pela propriedade da família, para que ele pudesse conhecer os pontos mais bonitos de sua morada. Pelo caminho, Abade avistou as tumbas e quis ir até lá. As tumbas? Surpreendeu-se a moça. Prefiro não ir, desculpe-me. Tudo bem, se você não se sente bem lá. Eu não gosto da morte, tampouco de nada que as resguarde. Compreendo. Mais alguns passos e o moço perguntou: O que há com a sua irmãzinha? Halima? Ela mesma. Parece-me tão triste. Está, de fato, ainda de luto pela morte do nosso pai. Mas ele já morreu há meses, não? Há 4 meses, precisamente. Então, ela já deveria ter se recuperado, não? Alguns filhos levam mais tempo para superar a morte dos seus pais, se é que realmente superam. Você tem razão. Deverei sentir o mesmo quando eu vier a perder a minha mãe ou o meu irmão. As palavras do moço fizeram Quissa se arrepiar por inteira. E quanto ao seu pai? Perguntou ela a seguir, querendo muito mudar de assunto. O meu pai morreu quando ainda éramos muito criança, tanto que eu nem me recordo dele. Sei. Quissa ficou tão entretida com a conversa que sequer notou aonde a caminhada os levou. Quando percebeu, estavam bem próximo do local onde Ragi fora encontrado morto. Após soltar um breve grito, a jovem cambaleou e Abade a acudiu rapidamente em seus braços. Pensei ter visto uma naja. Mentiu Quissa para o rapaz. Abomino najas, tão traiçoeiras, tão asquerosas. Sim, concordou o moço, enviesando o senho, parecendo sentir algo de estranho no ar. Minutos depois, ao avistar Halima sentada em seu lugar habitual para admirar o Nilo, Abade pediu licença a Quissa para ir ter uma palavrinha com a jovem. Posso me achegar? Perguntou ele gentil, como sempre, ao se aproximar da garota. Sim, sim, respondeu Halima, procurando imediatamente enxugar as lágrimas que inundavam o seu rosto. Chora pelo seu pai? Perguntou o abade, olhando com ternura para ela. Sim, por meu pai. Eu o amava muito. Era uma pessoa maravilhosa e carinhosa, um grande pai. Considere-se uma moça de sorte por ter conseguido conviver com seu pai, Halima. O meu morreu quando eu e Raji ainda éramos muito meninos. Eu sinto muito. Ele fez uma mesura e, num tom mais alegre, perguntou: O que acha do Raji? Como é para você e seus familiares ter que conviver com ele doravante? Deve ter sido certamente um choque para a família quando a sua mãe chegou de Tebas casada, não? Ainda mais com um sujeito bem mais jovem do que ela. Foi sim. Halima procurou sorrir. Ainda me lembro, como se fosse hoje, o dia da sua chegada, do impacto que causou em todos nós. Ninguém esperava, sabe? Ninguém, exceto eu. Você? Não compreendo. De algum modo, eu sempre pressenti a sua vinda. Digo, a de Ragi. Era como se já esperasse por ele há muito, muito tempo. Interessante. Ela suspirou e se esforçou para não chorar novamente e prosseguiu. Em meus sonhos, eu o vi chegando pelo Nilo, lindo, sobre uma barcaça. Entendo. Só que em seus sonhos ele chegava sozinho, não é mesmo? Sim, sozinho. Como sabe? Eu presumi. Nova pausa.
Deve ter sido extremamente decepcionante para você vê-lo chegar casado com a sua mãe, não foi? Foi sim, não nego. Mas ele a conheceu primeiro e, portanto, era dela? Era? É, eu quis dizer é dela. É porque falávamos do passado. Compreendo. Nova pausa e Abade, com certo entusiasmo, perguntou: esse homem que você sempre esperou chegar pode não ser Ragi, pode ser outro, não acha? Por que me diz isso? Para que não feche as portas do seu coração para um sujeito disponível que também possa fazê-la muito feliz. As palavras dele a surpreenderam e assustaram. É só um conselho, Halima. Estou querendo ajudá-la. Obrigada. Nova pausa e Abade, tomado de súbita euforia, falou: estou louco para rever o meu irmão. É tanta saudade que já não cabe mais em meu peito. Há muito tempo que você não vê? Sim, há quase 3 meses. Vai ser um reencontro marcante. Mamãe também está ansiosa para revê-lo. Sabe, eu penso que ela não vai viver por muito mais tempo. Anda muito fraca de saúde, por isso eu apressei-me em trazê-la para cá, antes que ela parta ao encontro de Osíris. Compreendo. E novamente Halima se segurou para não chorar e revelar toda a farsa. Os dois voltavam para casa quando Abade travou os passos e disse: as tumbas, importar-se-ia de me acompanhar até lá? As tumbas? Halima estremeceu. Por que o interesse? Porque eu gosto de visitá-las. São sempre cercadas de magia e um certo mistério. Adoro isso. Sim, sim, mas hoje não. Já está tarde. Ele pareceu estranhar a sua reação. Amanhã, talvez? Talvez. Ela apertou o passo e ele a seguiu, voltando novamente o olhar na direção do abrigo dos mortos. Na ceia daquela noite, a família estava toda reunida em torno da mesa de refeições, procurando conversar descontraidamente com os visitantes a respeito de tudo o que pudesse ser interessante para desenrolar uma boa palestra. No fundo, porém, todos continuavam receosos do pior. Na manhã do dia seguinte, Abade insistiu mais uma vez para que Kissa o acompanhasse até as tumbas, mas a jovem novamente preferiu evitar o confronto com um lugar. Halima, ao notar que ele iria pedir a ela para acompanhá-lo, levantou-se de onde se encontrava sentada e saiu apressada da sala. Natifa, disse ele então para a moça, gostaria de visitar as tumbas. Poderia me acompanhar até lá? Natifa rapidamente respondeu: a subida até lá é um tanto exaustiva para mim que estou grávida, Abade. Eu sinto muito. E antes que ele lhe dissesse mais alguma coisa, ela lhe pediu licença e se retirou. Naila, disposta a pôr panos quentes sobre a situação, foi até o rapaz e comentou: bonito dia, não? Sem dúvida. Parece que ele a interrompeu. Por que todos têm tanto medo de ir às tumbas? As tumbas? Naila forçou um sorriso. Não estranhe, é que não gostamos muito de reverenciar a morte. Preferimos reverenciar a vida. Vale mais a pena, não acha? Evita a saudade e a tristeza. Sim, nunca havia pensado dessa forma. Há sempre muito a se aprender, não é mesmo? Com certeza. A atenção dos dois foi desperta por Thor e Canope, brincando um com o outro. Eles me lembram a mim e ao meu irmão quando éramos criança, comentou Abade, transparecendo uma forte emoção. Thor e Canope são dois meninos de ouro, argumentou Naila, observando com atenção o perfil do rapaz ao seu lado. Sim, sem dúvida. Os dois foram interrompidos pelo chamado de Acaran. É o nosso escriba. Parece que ele tem algo importante a nos dizer. Logo, todos estavam reunidos na grande sala onde Acaran tomou a palavra.
Esta carta chegou há pouco. É importante que eu leia para todos. Em meio ao burburinho, Acaran abriu o papiro que havia em suas mãos e o leu em voz alta. Venho por meio desta informar que Ragi, o estimado segundo marido de Necbet, faleceu durante a sua expedição à região pantanosa do Nilo. Foi devorado por um crocodilo. Abade empinou o rosto para frente como faria um cão ao farejar uma presa. O quê? Não pode ser. A mãe do rapaz imediatamente começou a chorar. Meu filho! Murmurou aflita. Calma, mamãe. Isso não pode ter acontecido, não ao nosso amado Raji, não pode. Acaran foi incisivo. É o que diz a carta, eu sinto muito. Necbet mergulhou as mãos no rosto e os filhos imediatamente a cercaram, fingindo pesar pela morte forjada de Raji. A carta havia sido escrita pelo próprio Acaran, de próprio punho, na esperança de convencer Abade e a sua mãe a ir embora dali o quanto antes. Só mesmo dizendo que Ragi havia morrido, bem longe daquelas terras, e por meio de uma fatalidade, é que a família estaria livre de qualquer suspeita indevida em relação à morte do rapaz. Foi essa, pelo menos, a conclusão a que todos chegaram. Minutos depois, ao reencontrar Halima, Abade ficou mais uma vez impressionado com a tristeza e o abatimento em sua face, linda e jovial. Depois de lhe pedir licença, ele sentou-se ao seu lado e desabafou. Pobre Ragi, ele tinha tanto interesse pela vida, era tão jovem. Ao confrontar os olhos da mocinha, ela abaixou o rosto, voltando a se derramar em lágrimas. Você, Halima, que tanto amava o meu irmão, deve estar sofrendo imensamente por sua morte, não? Ela concordou. Sim, mas agora ele está morto. Morto e sem ter condições de chegar a Osíris, afinal, o seu corpo não poderá ser mumificado para que chegue inteiro ao reino dos mortos e possa se defender de qualquer acusação perante o Deus. É verdade. Não havia pensado nisso. Isso me deixa ainda com mais pena do meu irmão. Pobre Ragi. Como esperado, o abade e a mãe partiram logo e na despedida o rapaz teve a impressão de que Halima, por ter gostado dele, queria lhe dizer algo e não fez. Foi um alívio para a família quando a barcaça seguiu pelo Nilo, distanciando-se cada vez mais daquelas terras. Fizemos bem em mentir? Indagou Halima a todos. Sim, respondeu Radamés prontamente. Foi a melhor escolha. Será? É lógico que sim, Naila opinou. Foi um ato de amor, Halima. Amor? Espantou-se a jovem. Sim, para proteger a nossa família. O rapaz e a mãe de Ragi poderiam pensar mal de nós. Pensar que... Naila achou melhor não completar a frase. No entanto, assim que pôde, Halima procurou a tia para abordar novamente o tema. Tia Naila, a senhora acha mesmo que o Raji foi assassinado? Claro que não, minha querida, mentiu Naila rapidamente. A princípio eu tive essa impressão, mas depois eu percebi o quanto eu estava sendo tola em pensar assim. Raji escorregou nas pedras, desequilibrou-se e caiu, batendo com a cabeça. Foi só isso. Então, por que a senhora concordou com Radamés em mentir para a mãe e o irmão de Raji? Sei lá. Eles poderiam pensar que não lhe demos a devida atenção ou os devidos cuidados? Entendo. A mulher enlaçou a sobrinha e beijou-lhe a testa. Agora que eles se foram, a paz finalmente voltará a reinar nessa casa. A tia novamente beijou a sobrinha e sorriu satisfeita. Foi então que Halima lhe perguntou: Mas tia Naila, suponhamos que Raji tenha sido assassinado. Quem de nós teria feito uma coisa dessas? Halima, minha querida, diga à titia. A senhora sempre teve uma boa intuição, tanto que aconselhou Raji a ir embora dessa casa o quanto antes,
por ter pressentido que algo de ruim lhe aconteceria se permanecesse aqui. Se ele a tivesse ouvido, ainda estaria viva a uma hora dessas. Sim, foi mesmo uma pena Ragi não ter seguido meu conselho. Breve pausa e Halima insistiu. Diga-me, titia, quem de nós poderia tê-lo assassinado? Sinceramente, Halima, nenhum de nossa família. Todos aqui têm um bom coração. Jamais seria capaz de uma barbaridade dessas. Foi por isso que eu me senti uma tola por ter cogitado tal possibilidade. E a opinião da tia provocou um certo alívio na sobrinha, mas Naila tinha lá suas suspeitas, sim. No íntimo, ela sabia quem poderia ter assassinado Ragi. Na verdade, acreditava piamente que ele fora realmente morto por essa pessoa em questão. Pessoa que, qualquer um dali, seria capaz de pôr as mãos no fogo por ela. Havia-se passado apenas 3 dias desde a partida de Abade e sua mãe, quando o inesperado voltou a acontecer. Abade estava de volta à morada da família de Imhotep. Abade, você aqui? Espantou-se Kissa ao vê-lo chegando. Olá, Kissa. Bom revê-la. Bom revê-lo também. Houve uma pausa antes do rapaz dizer ao que vinha. Onde estão todos? Cada um cuidando dos seus afazeres? Compreendo. Halima apareceu a seguir e, ao ver o recém-chegado, também se espantou com a sua volta. Você? Olá, Halima. Radamés foi o próximo a aparecer, acompanhado de Amunete. Abade, que bons ventos o trazem? Antes fossem bons ventos, Radamés, antes fosse. Aconteceu alguma coisa com a sua mãe? Não, por enquanto ela está bem. Todos se inquietaram a seguir, especialmente diante do olhar severo do rapaz e o tom que ele usou para dizer. Volto para cá por causa de Ragi. Eu pensei muito a respeito da morte dele e bem, eu quero que me digam a verdade. Ele não morreu daquela forma, não é mesmo? Vocês mentiram para nós, não é isso? Podem dizer. Preferi deixar a minha mãe de fora das minhas suspeitas, para que não sofra mais do que já está sofrendo. Portanto, digam-me, por favor, o que realmente aconteceu a Ragi. Os familiares se entreolharam. O pesadelo voltara a atormentar todos. Capítulo 18. Foi Radamés, por ter sido responsável mor pela mentira, quem decidiu dar as devidas explicações ao rapaz. Ragi realmente morreu num acidente, Abade. Pouco antes de você e sua mãe aqui chegarem para visitá-lo. Foi num dia de chuva e ele saiu para caminhar e não voltou mais. Saímos à sua procura e o encontramos depois de algum tempo. Ele estava caído rente às margens do Nilo, junto às pedras. Ao cair, deve ter batido com a cabeça numa delas e foi fatal. Foi um baque para todos nós. Nada dissemos a você e a sua mãe para que não pensasse mal de nós. E por que haveríamos de pensar mal de vocês? Radamés se engasgou ao tentar responder à pergunta. O que foi? O que ocultam de mim? Impertigou-se Abade olhando atentamente para todos. Foi Naila quem deu a devida explicação. Tivemos medo de que você e sua mãe pensassem que não cuidamos do Ragi devidamente, que não lhe prestamos os devidos socorros ao encontrá-lo caído nas pedras. Mas ele já estava morto, não tínhamos mais o que fazer. Entendo. Só podemos lhe pedir perdão por termos ocultado a verdade de você e de sua mãe, mas eu espero que nos entendam, por favor. Saiba que Ragi teve todas as honrarias merecidas antes, durante e depois do seu sepultamento. As lágrimas escorriam pelo rosto bronzeado de Abade. Pobre irmãozinho, eu o amava tanto. Ele se sentou e Kissa tentou lhe ser gentil, massageando-lhe os ombros. Minutos depois era Halima quem procurava ser solidária à sua dor. Agora eu posso me abrir totalmente com você, Abade.
Eu quero que saiba de coração que eu e Raji chegamos a viver uma história linda de amor. Foi pelo menos o começo de uma linda história de amor. Quer dizer então que vocês... Sim, apaixonamo-nos um pelo outro e estávamos dispostos a partir daqui quando a sua morte inesperada destruiu os nossos planos. Foi uma pena. Raji era tão jovem, tão entusiasmado pela vida, não merecia ter morrido daquela forma. Quem poderia imaginar que ele escorregaria nas pedras e... Eu não quero mais pensar nisso, dói demais. Em mim também, Abade. E a sua mãe, Halima? Como ela reagiu ao saber que você e Raji estavam se amando? Ou ela nunca soube a respeito? Não, ela não sabe. É óbvio que Necbet sabia sobre a paixão que uniu Raji e Halima, mas a jovem preferiu omitir o fato para que o rapaz ao seu lado não viesse a pensar que Necbet havia assassinado Raji por ciúmes. Eu gostaria de visitar o túmulo do meu irmão, falou Abade, rompendo o breve silêncio. Eu não vou lhe pedir para me acompanhar, pois eu sei o quanto deve ser sofrido para você ir até lá. É sim, eu não nego. Em todo caso, eu penso que Raji ficaria feliz se eu fosse com você visitar o seu túmulo. Por isso, eu irei. Tem certeza? Sim, eu faço questão. Obrigado. Quando Kissa e Radamés souberam aonde Abade e Halima estavam indo, foram com os dois porque assim acharam que deveriam. Ao chegarem ao local, Abade se ajoelhou e pronunciou algumas palavras de fé e pesar pela morte do irmão, enquanto Halima, Kissa e Radamés o acompanharam nos rituais. Ao término, com lágrimas nos olhos, o rapaz agradeceu a todos pelo apoio recebido, naquele momento tão doloroso para ele. Foi então que ele avistou algo inscrito ao lado da pedra que fechava a entrada da tumba em que Raji havia sido sepultado. O que é isso? Indagou olhando com curiosidade para a inscrição. Todos se curvaram para ler. O que isso significa? Tornou Abade num súbito interesse. Bem, eu não sei, respondeu Radamés de senho fechado. Isso não estava aí antes? Não. Eu, pelo menos, não vi ser escrito por nenhum dos sacerdotes na hora em que o corpo de Raji foi sepultado. Quem escreveu fez isso depois do funeral. Kissa e Halima concordaram com o irmão. De fato, comentou Kissa também puxando pela memória. Não me recordo de ter visto a inscrição antes. Qual será o significado? Somente a Caram pode nos responder. E assim, o escriba foi chamado e logo que viu a inscrição, seu rosto subitamente mudou de expressão 3 vezes. O que dizem os hieróglifos a Caram? Bem, respondeu o escriba com a voz oscilante. São hieróglifos pouco usados atualmente. Onde são impressos, diz a lenda, paz, prosperidade e amor abençoarão a família do morto. Todos respiraram aliviado. Quem os terá escrito? Um dos sacerdotes, provavelmente, opinou Kissa. Sim, só eles teriam conhecimento desse tipo de hieróglifos. Todos novamente concordaram entre si e respiraram aliviado. Depois da partida de Abade, Halima foi até a sala que a Caram ocupava na casa para dirimir assuntos referentes às terras. Halima? Surpreendeu-se o homem ao vê-la chegando. Que surpresa mais agradável, você nunca vem aqui. Ela mirou bem em seus olhos e perguntou com uma seriedade assustadora. Você mentiu, não mentiu, Akaram? O escriba tentou disfarçar o impacto que a pergunta lhe causou. Halima, do que fala? Não se faça de sonso. Sabe bem do que eu falo. Refiro-me à inscrição na tumba de Raji. Você traduziu hieróglifos para nós, mas o que traduziu foi fruto da sua imaginação, não é mesmo? Não é o que estava escrito ali. Por isso eu vim aqui para saber o que realmente significam aquelas palavras.
O sujeito engoliu em seco e com muito custo respondeu: Você é mesmo muito perspicaz, Halima. Eu realmente menti. Então me diga o que realmente significam aqueles hieróglifos. Novamente, com profunda dificuldade, o escriba respondeu: Significa que essas terras foram amaldiçoadas. Os olhos de Halima se abriram um pouco mais, tomadas de horror. Quem os teria escrito? Perguntou ela aflita. Eu não sei, Halima. Já me fiz essa pergunta por diversas vezes e não consegui obter a resposta. A jovem pensativa opinou. Sabe o que isso significa, Karan? Que Raji foi mesmo assassinado por um membro de nossa família. Foi ele próprio, em espírito, quem fez a inscrição na pedra, ou um dos próprios deuses. Nossa morada foi amaldiçoada porque não houve justiça para Raji, pelo menos por enquanto. A inscrição na pedra prova que Raji e os deuses desejam fazer justiça para sua morte. O escriba estava mais uma vez surpreso com a perspicácia da jovem que tanto amava. Foi a própria Halima quem contou para sua família o verdadeiro significado da misteriosa inscrição que apareceu junto ao túmulo de Raji. Todos, imediatamente, ficaram perplexos com aquilo e ligeiramente apreensivos com a conclusão a que a jovem chegara. Minutos depois, Radamés inspecionava alguns documentos quando Bess se juntou a ele e disse: Estava aqui pensando, Radamés, em tudo o que Halima nos disse minutos atrás. E se ela estiver certa? E se foi mesmo o espírito de Raji quem escreveu aquelas palavras em sua própria tumba? Fez por revolta, por querer justiça pelo que lhe aconteceu. Ninguém dessa casa tem culpa por ele ter escorregado nas pedras, Bess. Mas será mesmo que ele escorregou? Pode mesmo ter sido empurrado e, ao cair, ter ido acertado com uma pedra na cabeça para matá-lo de uma vez. Radamés rapidamente mostrou sua indignação diante da hipótese. Esqueça isso, Bess. A morte de Raji foi simplesmente um acidente, e o resto são meras conjecturas. Bess continuou a falar, ignorando a observação do irmão. Eu tinha motivos para esganar aquele imbecil, mas eu não fiz. Não faria jamais. Se alguém fez, não fui eu. E nem você, certo? Nenhum de nós nessa família tem sangue assassino. Radamés simplesmente respondeu: Se nenhum de nós nessa casa tem sangue de assassino, Bess, então Raji morreu mesmo porque escorregou, caiu e bateu a cabeça. Foi isso, nada mais do que isso. Sim, mas... Mas o quê? Radamés parecia cada vez mais impaciente. Pode ter sido alguém de fora da nossa família, Karan, por exemplo, que odiava Raji tanto quanto nós. Não diga isso nem de brincadeira, Bess. Se a Karan o ouve, pode se ofender. Pode até mesmo querer ir embora daqui, nos deixando na mão até encontrarmos um novo escriba de confiança. O que não é fácil. Precisamos dele aqui, portanto, meça suas palavras. Duvido que a Karan partiria. Não agora que ele tem Halima inteiramente disponível para ele novamente. Sim, pode ser. Mas é melhor não arriscarmos. Ofensas custam a passar. Está bem, meu irmão, mas eu lhe digo uma coisa, algo que sempre ouvi desde criança. Maldições podem destruir uma família tão linda quanto a nossa. Eu sei. Por isso eu pedirei aos sacerdotes que benzam a nossa casa para espantar qualquer mal que possa se abater sobre a nossa família. Boa ideia! E assim fez Radamés. Logo pela manhã seguinte, os sacerdotes chegaram à morada para abençoarem as terras de Imhotep e livrar todos da possível maldição escrita na tumba de Raji. A família toda acompanhou os rituais de purificação e proteção, inclusive os empregados da casa. Foi naquele mesmo dia, ao cair da tarde, que Halima, caminhando ao lado de Kissa, foi parar nas imediações das tumbas. Subitamente, Halima travou os passos. O que foi?
Assustou-se Kissa. Só vou até aqui, respondeu a jovem com certa apreensão. O quê? Foi o que Ragi me disse certo dia, quando tomamos o caminho que leva às tumbas. Ele também me disse que abominava o lugar, que nunca mais se aproximara de uma tumba, depois que soube o que elas guardavam. Suas palavras foram: arrepio-me só de pensar que os mortos estão ali dentro, envoltos em ataduras. É um horror pensar que pessoas tão cheias de vida acabem assim. A morte, a meu ver, deveria ser desprezada e não cultuada como faz o povo egípcio. Ela é desprezível. Por sê-lo, deveria ser ignorada. Halima suspirou antes de completar. Foram essas as palavras, e, no entanto, ele agora está lá, morto, envolto em ataduras. Pobre Ragi. Temos de encarar a realidade, Halima. A morte faz parte da vida tanto quanto o ar que respiramos. Halima, em meio a um novo arrepio, comentou. Nesse mesmo dia, Ragi me falou algo muito interessante. Às vezes penso que os espíritos dos mortos podem transitar entre os vivos, sabe? Que horror! Eu exclamei chocada com a ideia. Por que fariam isso? E ele prontamente me respondeu. Porque não querem partir desse mundo, não se conformam de ter morrido e não conseguem se desapegar dos seus entes queridos e dos bens materiais. Penso até que podem influenciar os vivos. Como? Perguntei-lhe pasma e ele me explicou. Sabe essa voz que ouvimos na cabeça, como se fosse uma pessoa nos aconselhando? Pois bem, como saber se não é a voz de um morto falando conosco? É, não dá para saber, respondi pensativa. De qualquer modo, tudo isso não passa de uma suposição. Certeza mesmo não podemos ter. Pelo menos por hora. Sim, por hora. Kissa deu a sua mais sincera opinião sobre o fato. Jamais pensei que Ragi refletisse tão profundamente a respeito da morte. Para você ver, minha irmã, como muitas vezes fazemos uma ideia muito simplista das pessoas. E muitas vezes equivocadas também. Sim, sem dúvida. As duas finalmente tomaram o rumo oposto às tumbas e foi quando Halima voltou os olhos para trás, por sobre o ombro esquerdo, na direção do local, e ela ouviu. Um grito histérico interrompeu de sua garganta nesse minuto. O que foi? Assustou-se Kissa, acudindo à irmãzinha. Eu ouvi, Kissa. Eu ouvi. Percebendo que a irmã não havia entendido, Halima imediatamente explicou. Ragi, eu ouvi, lá. E quando as duas voltaram os olhos na mesma direção, nada mais podia ser visto no local, senão a paisagem bucólica. Capítulo 19. Assim que se aproximaram da casa, Halima, ainda transpirando frio, pegou no braço da irmã e repetiu. Era Ragi, sim, Kissa, eu ouvi. Kissa muito calmamente respondeu. Você está perturbada, Halima. Ragi está morto. Seu amor por ele está fazendo com que o veja em qualquer lugar. A jovem voltou a se arrepiar e Kissa conduziu a irmã até a cozinha, onde lhe serviu um copo de água. O que houve? Indagou Naila ao ver Halima naquele estado. Kissa rapidamente explicou à tia o que aconteceu e Naila, muito pacientemente, opinou. Halima, minha sobrinha adorada, seu amor por Ragi é o responsável pela visão que teve. A saudade dele provavelmente o fará vê-lo em espírito por muito mais vezes, acredite. Isso acontece com a maioria daqueles que perdem entes queridos e pessoas amadas. Por isso, acalme-se. Halima, encarando a tia com os olhos aflitos, voltou a entornar o copo de água. Foi então que Nequibete se juntou às três e, olhando com grande atenção para a filha caçula, também deu a sua opinião. Você quer tanto rever Ragi, Halima? Recusa-se a aceitar a sua morte que está começando a criar visões com ele. Muitos já afirmaram ver os espíritos dos mortos, mas nada até hoje foi verdadeiramente comprovado.
Naila concordou com a irmã. Eu disse o mesmo para Halima há pouco. Halima ouviu tudo sem opinar. Para ela não havia dúvidas, era mesmo Raji quem ela avistou ao longe. Não em carne e osso, certamente, mas o seu espírito. E ele voltara do reino dos mortos, não para amaldiçoar a sua família, e sim para revê-la, dar-lhe uma nova prova do seu amor por ela. No dia seguinte, aos primeiros raios de sol, Halima despertou pensando novamente na visão que tivera de Raji. Lindo, sob os últimos raios de sol do dia anterior. As tumbas, murmurou ela baixinho, pensando na possibilidade de revê-lo se fosse até lá. Sim, ele ainda poderia estar lá. Por que não? Aguardando por ela, ansioso para revê-la. Isso fez com que Halima se levantasse antes da hora habitual, se vestisse às pressas e saísse do seu quarto silenciosamente, pé ante pé, para não acordar ninguém da casa. Quando lá, diante da tumba de Raji, a jovem procurou por seu espírito e também por pegadas, mas não havia nenhuma, provando que vira mesmo o fantasma do jovem que amou perdidamente e morrera tão moço. Aquilo a deixou mais alegre. Era a prova definitiva de que ele sobrevivera à morte, tanto quanto o seu amor por ela. Ao voltar para casa, Halima encontrou Naila já de pé, começando seus afazeres do dia. Ao ver a sobrinha acordada tão cedo, a mulher se surpreendeu. Halima, onde esteve? Por aí, titia, por aí. A tia, mirando fundo em seus olhos, falou. Pensando em Raji novamente, não é? Perdendo o sono por causa dele, correto? Não consegue esquecê-lo, não é mesmo? Tirá-lo da cabeça, impossível, certo? Sim, titia, confessou a garota de prontidão. E a senhora sabe também que é impossível tirá-lo do meu coração, não sabe? Sei sim, minha querida, ora se eu sei. Naila foi até ela e, acariciando o seu ombro com voz de mãe amorosa, aconselhou. Mas acabou, Halima. Raji está morto, morto e mumificado. Não viva mais o passado. Ah, titia, eu o amava tanto. Ainda me sinto culpada por tê-lo amado tão loucamente, desrespeitando o fato dele ter sido o marido da minha mãe. Esqueça isso, minha querida. Eu não consigo, ainda mais quando eu vejo mamãe me olhando atravessado. Eu penso que ela me culpará pela eternidade pelo que eu fiz. Halima, a sua mãe ama os filhos acima de qualquer coisa. Será mesmo? Só quando você for mãe é que vai compreender melhor o que eu lhe digo, pode crer. A senhora nunca foi mãe e mesmo assim parece saber. Sim, pois eu tenho vocês, toda a prole de Necbete, como meus próprios filhos. Ah, titia, Halima suspirou emocionada. Ouça o meu conselho, Halima, case-se com Akaram. Ele a ama e poderá lhe dar filhos que encherão a sua vida de alegria. Eu não amo Akaram, titia. Todos pensam que por Raji estar morto, eu vou me casar com ele, mas estão enganados. Não vou. Eu ainda amo Raji e acho que jamais amarei outro homem toda a minha vida. Ouça o meu conselho, Halima, para que não se arrependa depois. A senhora se arrependeu por não ter se casado? Por muitas vezes, sim. Eu não quero que sofra como eu. Naila tomou ar, como quem faz para espantar a tristeza, e concluiu. Amanhã mesmo a levarei aos sacerdotes para que receba uma bênção capaz de pacificar o seu coração, libertá-la dessa louca paixão que viveu por aquele rapaz. Naquele mesmo dia, Halima voltou às tumbas, dessa vez para levar as oferendas aos mortos como de hábito. Seguia calmamente até o local quando foi surpreendida novamente pela visão de Raji, não muito longe de onde ela se encontrava. No mesmo instante, ela gelou e derrubou o cesto de oferendas. Jamais pensou que sentiria tanto medo ao vê-lo. Suas pernas bambearam, o ar lhe faltou e tudo o que ela mais queria naquele momento era sumir dali. A Munete, ao avistar a cunhada descendo apressada da elevação onde se localizavam as tumbas, caminhou na sua direção,
mas Halima parecia tão aflita e desesperada que nem notou a sua aproximação. Halima! Chamou a Amunete, posicionando na frente da garota e a segurando firme pelo braço. A jovem estava tão transtornada que Amunete ficou impressionada com seu semblante. Acalme-se, Halima, acalme-se! Halima, convergindo o olhar aterrorizado para a esposa do seu irmão, falou balbuciante. Amunete, eu o vi. Viu? Quem foi que você viu, Halima? Raji. Eu o vi novamente. Você viu apenas um lampejo do passado, Halima, só isso. Não, Amunete. Era Raji, sim, o próprio. A jovem novamente estremeceu e completou. Os olhos dele. Os olhos. O que tem os olhos dele, Halima? Eles pareciam querer me dizer alguma coisa, algo de muito importante. E o que seria? Eu não sei. Era um misto de tristeza, de amargura. Nunca vi alguém com semblante tão triste. É porque ele está morto, Halima, morto, morto. Ela pronunciou as palavras com um tremendo pesar. Eu havia me esquecido disso. Pois não se esqueça jamais. Raji está morto. Seguiu ao encontro de Osíris. Mas ele me pareceu tão vivo, Amunete, tão vivo como qualquer um de nós. Mas ele está morto, Halima, morto e mumificado. Ela chorou e Amunete novamente a envolveu em seus braços. Eu sinto muito, admitiu a moça baixinho, enquanto alisava a cabeça viçosa da cunhada. Halima chorou ainda mais. Você gostava muito dele, não é mesmo? Era mais do que gostar, Amunete. Eu o amava. Penso que eu amei Raji desde o primeiro instante em que o vi chegando acompanhado de minha mãe. Ela suspirou e concluiu. Sei bem que eu não devia tê-lo amado. Sendo ele marido de minha mãe, eu não podia, mas foi mais forte do que eu, muito mais forte. Não se culpe mais por isso, Halima, são águas passadas. Halima suspirou e enxugou as lágrimas, bem no momento em que algo lhe veio à mente na velocidade de um raio. Uma suposição assustadora, porém plausível. Com a voz trêmula e hesitante, ela compartilhou com a cunhada o que pensou. Eu já sei, Amunete. Já sei o que Raji queria me dizer por meio do seu olhar. Queria me dizer que não foi mesmo um acidente. Halima, por favor. Por isso, ele ainda se encontra nesse mundo, nessas terras. Pensei a princípio que ele havia voltado para me ver, só para me ver, por causa do amor que nos uniu. Mas agora eu compreendo o verdadeiro motivo. Ele está tentando me dizer a verdade, que foi mesmo assassinado. Ninguém o matou, Halima, esqueça isso. Tia Naila pensou isso a princípio e ainda acho que continua pensando o mesmo, só não diz para nos poupar. Eu penso que você é da mesma opinião que ela. Halima, por favor, seja sincera comigo, Amunete. Amunete calou-se temporariamente, por fim foi honesta. Está bem, eu serei. Confesso que a princípio também cogitei essa possibilidade, mas conhecendo bem a sua família, ninguém ousaria fazer uma barbaridade dessas. Mas alguém fez. Você não tem provas. Mas eu vou descobrir quem foi, Amunete. Só assim eu farei justiça à memória de Raji. O rosto de Amunete contorceu-se ainda mais de preocupação. Ao entrarem na casa, Halima e Amunete encontraram Selki, trêmula e sem ar. Havia chegado há pouco de sua ida à horta da propriedade. Selki, acalme-se, pedia Radamés mais uma vez, enquanto abanava a criada. Cobrindo o rosto com as mãos, a mulher abaixou a cabeça, chorando e soluçando novamente. Selki, o que houve? Perguntou-lhe Amunete, querendo muito ajudá-la. A criada tentou responder à pergunta, mas não conseguiu. Forçou palavras, mas nada soou senão um grunhido esquisito. Radamés e Amunete se entreolharam assustados, bem no exato momento em que Naila entrava na sala acompanhada de Bess e Natifa. A última a chegar, ali, foi Nekbet,
que imediatamente estranhou o comportamento da serva. Selke, por que está chorando assim? A criada olhou para Nequibete e com muito custo respondeu. Seu marido, minha senhora, seu marido. Imhotep? Não, senhora, o outro. Ragi? O que tem ele, Selke? Eu o vi. A criada suspirou palpitantemente e repetiu. Eu o vi há pouco. Selke, isso é algum tipo de brincadeira? Não, eu jamais brincaria com algo tão sério. Ele estava lá junto à tumba, brilhando com o sol, e olhava para mim, para mim. Foi horrível, e eu corri e por pouco não tropecei nas pedras pelo caminho. Acalme-se, Selke, acalme-se. Halima finalmente se manifestou. Você não foi a única a ver o espírito de Ragi, Selke, eu também o vi. Não uma, mas 2 vezes. Todos voltaram os olhos para Halima, cada qual com uma expressão diferente. O espírito de Ragi anda mesmo presente, continuou ela convicta do que dizia. Bess rompeu o silêncio numa gargalhada e disse, Selke, de tão impressionada que você ficou com o que Halima nos contou a respeito do espírito de Ragi, que você acabou vendo o mesmo que ela, mas é tudo projeção da sua mente. Bess, por todos os deuses, não é não, defendeu-se a criada no mesmo instante. Ragi estava lá, brilhando como o sol. Pareceu-me estar vigiando sua tumba. Todos se entreolharam, enviesando o senho, e Bess achou melhor não dizer mais nada. Foi Nequibete quem falou por último. Amanhã mesmo levarei você, Selke, ao templo para que os sacerdotes a benzam. Na manhã do dia seguinte, como prometido, Selke foi levada ao templo na companhia de Nequibete, Halima, Naila e Natifa. Assombração, assombrações, murmurou o sacerdote após ouvir o relato da serva. Muito já se ouviu falar delas, mas não há nenhum que persista a oração e proteção de nossa divina deusa Ísis. Iremos até a tumba do morto e invocar os deuses para que o levem, de uma vez por todas, o espírito desse indivíduo para o além, o qual ficou aprisionado na terra por algum motivo até então desconhecido por nós. Assim fizeram, e todos esperaram que Selke voltasse a ser a mesma mulher de antes, tranquila e trabalhadora, o que não aconteceu. Cada dia mais ela se mostrava agitada e assustada. Um simples ruído fazia com que gritasse e tremesse toda. O surpreendente aconteceu quando todos na casa estavam reunidos em torno da mesa ceando, e Selke adentrou o recinto vermelho suando em profusão. Ele! Gritou ela apavorada. Ele! Sem mais foi ao chão, espumando pela boca, deixando todos aterrorizados com a cena. As crianças imediatamente foram retiradas do local, para não mais presenciarem tão deprimente acontecimento. Radamés curvou-se sobre a serva, pegando o seu pulso. Ela está morta. Todos se arrepiaram diante da notícia. A noite terminou com cada membro da família seguindo cabisbaixo e silenciosos para os seus respectivos aposentos. Outro imprevisto aconteceu no dia seguinte, quando um dos barcos encontrou nas proximidades o cadáver de um homem boiando sobre o Nilo. Ao serem informados, Radamés e Bess foram até lá, na tentativa de reconhecer o corpo já em decomposição. Ficaram tão impressionados com o que viram que chegaram a vomitar. Quando mais calmos, foram novamente questionados sobre a identidade do cadáver, se o conheciam ou não. Lembrava alguém, sim. Contudo, Bess e Radamés não sabiam precisar quem. A memória só foi reativada horas depois, quando os 2 irmãos já haviam voltado para casa. Radamés, sem esconder o impacto que a descoberta lhe causou, falou alto e bom som. O cadáver, Bess. Agora sei quem ele me lembra. Diga então, homem. O embalsamador contratado para embalsamar o corpo de Ragi. Sei. O que tem ele? O cadáver do homem encontrado no rio. Penso ser ele.
Do embalsamador? Sim, Bess. Não pode ser, se bem que agora que mencionou o fato, devo admitir que ambos se parecem mesmo, muito fisicamente um com o outro. Precisamos descobrir se o tal embalsamador continua vivo. Só assim saberemos se a minha suposição está certa. Bess arrepiou-se por inteiro e comentou: 2 pessoas ligadas à família, mortas em tão pouco tempo. Isso é mesmo um sinal de maldição. Eu sei, confirmou Radamés, encarando os fatos. Mas amanhã mesmo pediremos novamente auxílio aos sacerdotes para que afastem de nós qualquer maldição, caso realmente exista alguma sobre nós. Se os empregados acabarem achando que as nossas terras foram mesmo amaldiçoadas pelo espírito daquele desgraçado, acabaremos ficando sem empregados. Sabe como essa gente é supersticiosa? Sim, sei, concordou Radamés, ficando ainda mais apreensivo. Na manhã seguinte, os sacerdotes foram novamente chamados à morada, e novas orações foram proferidas em nome dos deuses. Ao saber que o embalsamador responsável pela mumificação de Ragi havia realmente desaparecido, confirmou-se então que era mesmo o seu corpo, aquele encontrado às margens do Nilo. Isso deixou Halima desorientada. Estaria mesmo o espírito de Ragi naquelas terras para assombrar as pessoas ligadas à sua família ou à sua morte indiretamente? Por querer fazer justiça pelo que lhe aconteceu? Teria ele sido realmente assassinado por um membro de sua família? Tantas perguntas sem respostas deixaram a jovem com sono perturbado. Se o espírito do rapaz estava realmente guardando a sua tumba, ela precisava falar com ele. Tinha que ser corajosa e não fraca, como fora da última vez em que o viu. Isso fez com que ela se levantasse em meio à madrugada e enfrentasse a escuridão lá fora, rumo às tumbas. Enquanto penetrava as trevas, sons estranhos e sinistros a amedrontaram. Mesmo assim, ela prosseguiu direto, sem titubear. Por fim, parou diante da pedra que fechava a tumba de Ragi, sentindo o seu coração batendo disparado e calafrios percorrendo o seu corpo todo. Ao ouvir passos atrás de si, voltou-se por sobre o ombro direito lentamente, e o que viu foi chocante demais para se manter lúcida. Foi no dia seguinte, logo pela manhã, que o corpo de Halima foi encontrado sem vida e levado para uma câmara de embalsamento nas proximidades da propriedade. Capítulo 20. A família estava inconsolável. Halima, morta? Minha sobrinha adorada? Chorava Naila desesperada. Isso não é justo, lamentava Necbete em desespero. Quando Bessa encontrou Acaran, o escriba estava sentado junto ao Nilo, com o olhar perdido na superfície da água. Eu sinto muito, Acaran. Sei o quanto você gostava dela. O sujeito confirmou entre as lágrimas. Sim, Bess, eu amava sua irmã, mas era do outro que ela gostava, e gostaria sempre, mesmo com ele estando morto. Você fala de... Sim, Bess, eu falo de Ragi. Ela o amava, mesmo depois de ele morto, ela ainda o desejava. Houve uma pausa antes de ele afirmar. Vou-me embora daqui, Bess. Mas você é o nosso escriba de confiança. Sem você aqui, vocês logo encontrarão um outro, tão bom ou melhor do que eu. Não um de confiança como você, meu amigo. Sinto muito, mas eu não vou suportar viver nesse lugar sabendo que Halima está morta. Faço ideia do quanto dói em você sua perda. Que pena você não ter tido tempo de mostrar a ela o quanto valia o seu amor. Provar de vez que, ao seu lado, ela poderia ser muito feliz. As lágrimas novamente transbordaram dos olhos do escriba. Por mais que tentasse, não conseguia parar de chorar. Bessie silenciou por um minuto, compadecendo-se da dor do colega, e só então perguntou o que muito atiçava sua curiosidade. O que Halima fazia lá, Caram? É isso que eu não entendo.
Ao que eu me recordo, Halima disse ter visto o espírito de Raji por lá 2 vezes. Pensei então que ela seguiu novamente até o local, na esperança de reencontrá-lo e até mesmo trocar algumas palavras com seu espírito. Halima era tão louca por Raji que seria capaz, eu diria, até mesmo de morrer por ele, para poder se juntar a ele no mundo espiritual. Bess se arrepiou esquisitamente e disse: Você acha que ela realmente conseguiu encontrá-lo? Reviu o espírito de Raji? Ao que tudo indica, sim. Contudo, apesar de ela querer muito revê-lo, sua aparição deve ter lhe causado um susto tamanho, um susto que o seu coração não suportou. Por isso ela morreu. Sim, é a única explicação que eu encontro para o que aconteceu. E Bess assentiu, por ser aquela, sem dúvida, a melhor explicação para os fatos. Nesse interim, na sala da casa, Naila mandava chamar o criado que encontrara o corpo de Halima naquela fatídica manhã. Responda-me, por favor. A boca de minha sobrinha, quando você a encontrou essa manhã, estava espumando? O mocinho franziu o senho, puxando pela memória. Não que eu me lembre, minha senhora. Tem certeza? Absoluta. Obrigada, pode ir. Assim que o rapazinho se retirou, Radamés quis logo saber o porquê do interrogatório da tia. Quis saber, respondeu Naila rapidamente, porque a boca de Selk estava espumando. E daí? Espumava porque Selk comeu ou bebeu algo que lhe fez mal, o que provavelmente lhe causou a morte. Foi essa, inclusive, a conclusão que os médicos chegaram ao examinar o seu corpo, não foi? Foi, mas... Diga logo, titia, no que está pensando? Quando as bocas dos mortos espumam, é porque morreram envenenados. A senhora está insinuando que Selk... Oh, não, tia Naila, isso não. Por que não, Radamés? Porque Selk era simplesmente uma criada. Por que motivos alguém haveria de querê-la vê-la morta? Por ela ter simplesmente ouvido algo que não devia. Se não ouviu, viu algo que não deveria. Foi a Caran dessa vez quem se arrepiou e estremeceu diante da tal ideia. Viu ou ouviu o quê, dona Naila? É isso que eu preciso descobrir, Acaran. A senhora ainda acredita mesmo na possibilidade de Raji ter sido assassinado? Se foi, quem teria feito uma barbaridade dessa? Nenhum membro dessa família seria capaz de matar alguém. Todos aqui têm um bom coração. Por isso eu estou apurando os fatos, meu bom amigo, verificando todas as possibilidades. A senhora suspeita de alguém, não suspeita? Para o bem da minha família, para mantê-la unida até o fim, talvez seja melhor jamais descobrirmos quem foi. E se acaso um de nós, ou todos, vier a descobrir, o melhor a se fazer é fingir que nada sabe. E o escriba ficou pensativo, remoendo algo em seu interior. Necbete estava passando um unguento sobre os braços quando Naila ali chegou. Preciso falar com você, Necbete. Oh, minha irmã, eu não consigo parar de pensar em Halima, minha querida Halima. Pegando as mãos da irmã com desespero, Necbete desabafou. Você estava certo o tempo todo, Naila. Eu jamais deveria ter me casado com Raji. A vinda dele para essa casa, para o seio dessa família, foi um erro, um tremendo equívoco. Só trouxe desabores para todos e o peso de sua desgraça para sempre na nossa memória. Eu deveria tê-la ouvido, minha irmã. Se tivesse, sei que é tarde para lamentar. Por isso, só tenho a lhe pedir perdão. Perdão por eu ter ignorado seus conselhos. É tarde demais para arrependimentos, Necbete? Muito tarde. Mesmo assim, eu me arrependo. E de que vale o seu arrependimento diante das circunstâncias, minha irmã? Raji está morto, Halima está morta, Selk, sua adorada serva, também. Não me torture falando mais assim, Naila. Por favor. Sentir-me-ei ainda mais culpada. Naila quis sentir pena de Necbete, mas naquele instante tudo o que sentiu dela foi raiva.
uma tremenda raiva por ela ter ignorado seus conselhos e com isso ter levado Halima à morte. Halima, que fora sua sobrinha predileta, Halima, que fora filha adorada de Imhotep, Halima, inesquecível e amada Halima. Dia seguinte, Acaran se despediu de todos e partiu, sem destino certo, provavelmente para Mênfis. Coube a Bés e Radamés procurarem um novo escriba para ocupar o seu lugar. Pensou-se em chamar Farik, que escrevera pedindo permissão para voltar para lá. Mas Necbete não quis, nem ela, nem Naila, nem Amunete. Desde então, Necbete adoeceu de desgosto, especialmente por ver o medo com que todos viviam diante dos últimos acontecimentos e do receio de os empregados irem embora dali, por medo de uma suposta maldição. Foi então que um forte cheiro de carniça começou a invadir a casa e seus arredores. De onde viria? O que estaria provocando? Somente depois de uma vasta busca é que se descobriram aves mortas jogadas nas proximidades da casa. Quem fizera aquilo? Cogitou-se a possibilidade de ser um dos próprios criados, na esperança de afugentar o espírito de Ragi daquelas terras. Nada, porém, conseguiu ser provado de fato. Certa manhã, apesar do calor do Egito, Necbete sentia a casa extremamente fria. Ou era ela que inexplicavelmente se sentia gelada, tal como um cadáver. Cansada de ficar em seu quarto escuro e de fileira de remédios ao seu lado, forçou-se a levantar da cama e a andar, sem ajuda de uma bengala ou de uma serviçal. De passo a passo ela chegou ao pátio, que àquela hora do dia estava silencioso. Onde estariam todos? Perguntou-se quase que no mesmo instante em que os seus olhos avistaram o seu nome rabiscado na parede com o que parecia ser sangue. Seu grito de horror chamou a atenção de todos que se encontravam nas imediações. Logo a família estava reunida em torno da matriarca, olhando horrorizados para o nome transcrito na parede. Ninguém fazia ideia de como o nome de Necbete havia aparecido ali. Depois de muito esfregar, os serviçais conseguiram apagar o que até então parecia ter sido uma brincadeira de mau gosto. Todavia, o nome ressurgiu na manhã seguinte, e desta vez faltando a última letra, o T de Necbete. O responsável por isso tem que ter entrado na casa para ter feito o que fez, opinou Naila pensativa. Certamente, concordou Amunete, ainda olhando enojada para a inscrição. Espíritos atravessam paredes, lembrou Natifa. Não acredito que tenha sido um, objetou Naila secamente. Para mim, isso é coisa de alguém bem vivo, com o propósito de nos assustar ainda mais. Mas, segundo muitos sacerdotes, titia, alguns espíritos são capazes de dominar um ser vivo, fazendo com que ele atenda às suas vontades e depois esqueça-se completamente do que fez. Observou Natifa. Talvez, respondeu Naila, observando atentamente o rosto de cada um dos presentes àquela sala. Havia algo no ar. Intuiu, algo de maligno, e aquilo, na sua mais modesta opinião, provinha mesmo de um ser vivo, bem vivo. Necbete, sentindo-se cada vez mais deprimida pelo que aconteceu, também deprimia a todos que lhe queriam bem. Pobre mamãe, lamentou Kissa, desse jeito vai acabar enlouquecendo. Lamentável, murmurou Bess, tão entristecido quanto a irmã. E tudo por causa daquele imbecil que ela trouxe para nossa casa como seu marido. Bess, por favor, pediu Amunete. Não se deve falar dos mortos dessa forma. Se o espírito de Ragi está mesmo assombrando essa casa, praguejá-lo só servirá para deixá-lo ainda mais irado. E todos sentiram novamente um arrepio esquisito, adensando a sensação de que algo maligno pairava no ar. Foi na madrugada daquele mesmo dia, em meio ao silêncio da noite, que Necbete despertou gritando apavorada.
Kissa foi a primeira a correr para o quarto da mãe, para ver o que havia acontecido. Eu o vi, Kissa, eu o vi. Estava ali parado olhando para mim, com os seus olhos atentos. Quem, mamãe? Ele, papai? Quem dera. Se fosse ele, não me dirigiria aquele olhar malévolo. Quem era então, mamãe? Ragi, filha, Ragi. E pude ver nos olhos dele o quanto me odeia por eu tê-lo trazido para cá, onde encontrou a morte tão prematuramente. A senhora anda tão nervosa ultimamente que anda vendo coisas. Se céu, que Halima ouviram. Acalme-se, mamãe, por favor. A expressão no rosto de Necbete tornou-se grave, tanto quanto a sua voz ao dizer: Kissa, ouça bem o que eu lhe digo. Ragi só está esperando a minha morte. Não diga isso, mamãe. Digo, pois é verdade. Quando eu me for para junto de Osíris, aí ele os deixará em paz. Por isso, ele anda provocando esse mau cheiro e tudo mais que vem perturbando a paz dessa morada. É para me ferir, punir-me por tê-lo trazido para cá, para a morte. Kiss abraçou a sua mãe, que se agarrou à filha, feito uma criança desesperada por amparo e morta de medo da assombração. No dia seguinte, novo fedor invadiu a casa. Dessa vez concentrava-se no quarto de Necbete. Naila rapidamente tirou a irmã dali e reuniu os empregados para que tentasse localizar a sua procedência. Demorou, mas finalmente uma das servas encontrou a sua origem. Por debaixo de um ladrilho solto do piso do quarto de Necbete havia um rato morto, em torno do seu pescoço uma argola com uma plaquinha em que fora gravado o nome de Necbete. Ah! Gritou a criada. Os demais serviçais recuaram enojados. Recompondo-se, a criada pegou o bicho morto e o entregou ao colega mais próximo, dizendo: Queime essa pobre criatura, queime-a o mais rápido possível. Naila também se horrorizou ao ver aquilo e concordou com o pedido da moça. A seguir, ordenou que trouxessem flores para lá, para perfumar o ar e alegrar o ambiente. Ao encontrar Necbete, Naila com grande satisfação informou: A busca terminou, minha irmã. De onde vinha o mau cheiro, Naila? A mulher ficou em dúvida se deveria contar-lhe a verdade. Por fim optou por lhe dizer meias verdades. Era um rato morto, que caiu num vácuo do assoalho. Pegando firme no seu punho, Necbete declarou: Foi ele, Naila, foi ele. Você sabe, não sabe? Ele? Sim, Naila, ele. Abaixou a voz. Necbete explicou: Ragi. Foi ele quem pôs esse rato ali para infestar o ar com seu mau cheiro. Mas Ragi está morto, Necbete, morto e mumificado. Mas o seu espírito está vivo, minha irmã, muito vivo, transitando entre nós. E penso mais, eu penso que de algum modo ele pode comandar o pensamento das pessoas, pelo menos das mais fracas, forçando-as a fazer por ele aquilo que ele não tem mais condições de fazer, por ser agora apenas um espírito. Será? Pode ter certeza, minha querida, tudo isso que vem acontecendo é obra do espírito do Ragi. Naila novamente se recusou a acreditar naquilo. Ao encontrar Naila, a Munete chamou a tia para ter um particular com ela. Tia Naila, acaba de me ocorrer uma ideia, algo que ninguém até o presente momento pensou. E o que seria, Munete? Fizemos de tudo para que o espírito de Ragi fosse embora, o que não ocorreu. Coisas estranhas continuam a nos atormentar. Então eu pensei, o poder dos sacerdotes é muito grande. Não costuma falhar. Se está falhando, só pode ser porque estão direcionando suas orações e rituais de exorcismo para o espírito errado. Espírito errado? Explique-se melhor, Amunete. Há o espírito de um outro ente querido que pode estar nos atormentando por revolta e indignação. Refiro-me ao espírito de Imhotep. Não se esqueça de que ele morreu há apenas 4 meses e pode ter se revoltado ao saber que Necbete, sua adorada esposa, casou-se com um homem bem mais jovem do que ele, lindo e sadio,
em apenas 2 meses após a sua morte. Pode ter encarado seu ato como uma traição, uma afronta. Não havia pensado nisso, murmurou Naila, chocada com a hipótese, que até poderia ser verdadeira. Acho que devemos falar a respeito com os sacerdotes, titia, para que façam os procedimentos corretos para afastar o mal que Imhotep pode estar nos destinando. Radamés, ao ouvir aquilo tudo, imediatamente se inflamou diante da suposição da esposa. Papai jamais faria isso contra nós, Amunete. Ele era a bondade em pessoa, nunca conheci alguém com tamanho senso de justiça. Eu concordo com você, Radamés, mas será que nos mantemos os mesmos depois da morte? Como assim, mulher? Pode ser que nos tornemos maus diante das circunstâncias. Não deve ser fácil se descobrir morto. Deve ser, para muitos, revoltante ver os familiares, os amigos e os serviçais gozando das alegrias em família, enquanto ele, o morto, não pode usufruir de mais nada disso. Radamés engoliu em seco, pasmo novamente com a capacidade de raciocínio da esposa, que finalizou o assunto dizendo: ainda que não estejamos sob as influências malignas de um espírito mau, algo de muito estranho está acontecendo nessa casa. Algo que, se não descobrirmos o que é a tempo, pode causar danos irreversíveis a essa família. E tanto Radamés quanto Naila concordaram plenamente com aquilo. Foi na noite do dia seguinte, quando todos já estavam dormindo em seus devidos aposentos, que Necbete despertou com a sensação crescente de que havia alguém mais ali no quarto com ela, a observá-la em silêncio. Com esforço ela se levantou, vestiu um roupão e deixou o aposento. Foi quando um vulto lhe chamou a atenção, como se um pássaro gigante houvesse passado por ali. Raji? Murmurou ela, emocionando-se. No minuto seguinte, ainda que fosse uma hora inapropriada, ela decidiu ir até a sua tumba, orar por ele. Talvez sua oração pudesse levar seu espírito, de uma vez por todas, para o mundo dos mortos, libertando a sua família querida do jugo de sua revolta. Com todo cuidado para não fazer barulho e despertar os que dormiam, Necbete deixou a casa e seguiu até as tumbas, iluminada apenas pelo intenso luar da noite. Logo ela se encontrava diante do túmulo do segundo marido, cravado nas rochas. Ajoelhou-se e se pôs a orar com fervor, quando um leve ruído a fez voltar-se para trás. Não! Sibilou ela, repetindo as palavras cada vez mais forte, em intervalo cada vez mais curto. Não! Afaste-se de mim! Ela se levantou, estabanadamente, e começou a correr para longe dali, com toda a força que dispunha. Tão assustada e desesperada, ficou que pisou em falso e rolou a elevação abaixo. Quando a família a encontrou no dia seguinte, Necbete já estava morta há mais de 10 horas. Aguardem, a história continua.